Apresentamos Boa Nova, um podcast do GRESG com Guaraci Silveira, baseado no livro de Chico Xavier pelo espírito de Humberto de Campos. Capítulo 22 do livro Boa Nova, a Mulher e a Ressurreição. As águas alegres do Tiberíades se aquietavam lentamente, como tocadas por uma força invisível da natureza, quando a barca de Simão, conduzindo o Senhor, atingiu docemente a praia. O velho apóstolo, abandonando os remos, deixava transparecer nos traços fisionômicos as emoções contraditórias de sua alma. Enquanto Jesus o observava, adivinhando-lhe os pensamentos mais recônditos. — Que tem tu, Simão? — perguntou o mestre com seu olhar penetrante e amigo. Surpreendido com a palavra do Senhor, o velho Cefas deu a perceber por um gesto os seus receios e as suas apreensões, como se encontrasse dificuldade em esquecer totalmente a lei antiga para penetrar os umbrais da ideia nova no seu caminho largo de amor, de luz e de esperança. — Mestre, respondeu com timidez, a lei que nos rege manda lapidar a mulher que perverteu a sua existência. Conhecendo por antecipação os pensamentos do pescador e observando seus escrúpulos em lhe atirar uma leve advertência, Jesus lhe respondeu com brandura: — Quase sempre, Simão, não é a mulher que se perverte a si mesmo, é o homem que lhe destrói a vida. Entretanto, tornou o apóstolo respeitosamente, os nossos legisladores sempre ordenaram severidade e rispidez para com as decaídas. Observando os nossos costumes, Senhor, é que temo por vós, acolhendo tantas meretrizes e mulheres de má vida nas pregações do Tiberíades. Ah, não temas por mim, Simão, porque eu venho de meu Pai, e não devo ter outra vontade a não ser a de cumprir os seus desígnios sábios e misericordiosos. Assim falou o mestre, cheio de bondade, e espraiando o olhar compassivo sobre as águas, levemente encrespadas pelo beijo dos ventos do crepúsculo, continuou num misto de energia e doçura. Mas ouve, Pedro, a lei antiga manda apedrejar a mulher que foi pervertida e desamparada pelos homens. Entretanto, também determina que amemos aos nossos semelhantes como a nós mesmos. E o meu ensino é o cumprimento da lei, pelo amor mais sublime sobre a terra. Poderíamos culpar a fonte quando o animal lhe polui as águas? De acordo com a lei, devemos amar a uma e a outro, seja pela expressão da sua ignorância, seja pela dos seus sofrimentos. E o homem é sempre fraco, e a mulher sempre sofredora. O velho pescador recebia a exortação com um brilho novo nos olhos, como se fora tocado nas fibras mais íntimas do seu espírito. — Mestre, retrucou altamente surpreendido, vossa palavra é da revelação divina. Quereis dizer então que a mulher é superior ao homem na sua missão terrestre? Uma e outro são iguais perante Deus, esclareceu Cristo amorosamente. E as tarefas de ambos se equilibram no caminho da vida, completando-se perfeitamente para que haja em todas as ocasiões o mais santo respeito mútuo. Precisamos considerar, todavia,
que a mulher recebeu a sagrada missão da vida. Tendo avançado mais do que o seu companheiro na estrada do sentimento, está por isso mais perto de Deus, que muitas vezes lhe toma o coração por instrumento das suas mensagens, cheias de sabedoria e de misericórdia. Em todas as realizações humanas, há sempre o traço de ternura feminina, levantando obras imperecíveis na edificação dos espíritos. Na história dos homens, ficam somente os nomes dos políticos, dos filósofos e dos generais. Todos eles são filhos da grande heroína que passa, no silêncio, desconhecida de todos, muitas vezes dilacerada nos seus sentimentos mais íntimos, ou exterminada nos sacrifícios mais pungentes. Mas também Deus, Simão, passa ignorado em todas as realizações do progresso humano, e nós sabemos que o ruído é próprio dos homens, enquanto que o silêncio é de Deus, síntese de toda a verdade e de todo o amor. Por isso, as mulheres mais desventuradas ainda possuem no coração o germe divino para a redenção da humanidade inteira. Seu sentimento de ternura e humildade será em todos os tempos o grande roteiro para a iluminação do mundo, porque sem o tesouro do sentimento, todas as obras da razão humana podem parecer como um castelo de falsos esplendores. Simão Pedro viu o mestre tomado de profundo enlevo e santificado fervor admirativo. Tendes razão, Senhor, murmurou entre humilde e satisfeito. Sim, Pedro, temos razão, replicou Jesus com bondade. E será ainda a mulher que buscaremos confiar a missão mais sublime na construção evangélica dentro dos corações, no supremo esforço de iluminar o mundo. O apóstolo do Tiberíades ouvira as derradeiras palavras do Divino Mestre, tomado de surpresa. Conservou-se, no entanto, em silêncio, ante o sorriso doce do Messias. Muito distante, o último beijo do sol punha um reflexo dourado no leque móvel das águas que as correntes claras do Jordão enriqueciam. Simão Pedro, fatigado do labor diário, preparou-se para descansar, com sua alma clareada pelas novas revelações da palavra do Senhor, as quais, cheias de luz e esperanças divinas, dissipavam as obscuridades da lei de Moisés. 2 dias eram passados sob o doloroso drama do Calvário, em cuja cruz, de inominável martírio, se sacrificara o Mestre pelo bem de todos os homens. Penosa situação de dúvida reinava dentro da pequena comunidade dos discípulos. Quase todos haviam vacilado na hora extrema. O raciocínio frágil do homem lutava por compreender a finalidade daquele sacrifício. Não era Jesus o poderoso Filho de Deus, que consolara os tristes, ressuscitara mortos, sarara enfermos e de doenças incuráveis? Por que não conjurara a traição de Judas com as suas forças sobrenaturais? Por que se humilhara assim, sangrando de dor, nas ruas de Jerusalém, submetendo-se ao ridículo e à zombaria? Então o emissário do Pai Celestial deveria ser crucificado entre 2 ladrões? Sabe, amigos e amigas, eu sempre pensei muito nisso, sabe? Jesus já tinha reunido os apóstolos e tinha dito a eles que isso tudo aconteceria. Então Jesus não foi pego de surpresa e ainda ele disse o seguinte: eu vou cumprir o que o Pai determinou. Por que os discípulos ficaram assim tão receosos, tão
estranhos quando se cumpriu o que Jesus já havia dito. Isso acontece muitas vezes conosco. Às vezes nós recebemos uma informação no centro espírita de que alguma coisa tem que ser cuidada, por nós. E depois, se a gente não cuida, acontece, a gente fica assustado. Mas como que isso aconteceu comigo? Precisamos de nos ater a isso. Enquanto essas questões eram examinadas de boca em boca, a lembrança do Messias ficava relegada a plano inferior. Esquecer a sua exemplificação e a grandeza dos seus ensinamentos. O barco da fé não sobrara inteiramente, porque ali estavam as lágrimas do coração materno, trespassado de amarguras. O mestre redivivo, porém, observava a incompreensão dos seus discípulos, como o pastor que contempla o seu rebanho desarvorado. Desejava fazer ouvida a sua palavra divina dentro dos corações atormentados. Mas só a fé ardente e o ardente amor consegue vencer os abismos de sombra entre a terra e o céu. E todos os companheiros se deixavam abater pelas ideias negativas. Foi então, quando na manhã do terceiro dia, a ex-pecadora de Magdala se acercou do sepulcro com perfumes e flores. Queria ainda uma vez aromatizar aquelas mãos inertes e frias. Queria uma vez mais contemplar o Mestre adorado, para cobri-lo com o pranto do seu amor purificado e ardoroso. No seu coração estava aquela fé radiosa e pura que o Senhor lhe ensinara, e sobretudo aquela dedicação divina com que pudera renunciar a todas as paixões que a seduziam no mundo. Maria Madalena ia ao túmulo com amor, e só o amor pode realizar os milagres supremos. Estupefata por não encontrar o corpo, já se retirava entristecida para dar ciência do que verificara aos companheiros, quando uma voz carinhosa e meiga exclamou brandamente aos seus ouvidos: Maria. Ela se supôs ademoestada pelo jardineiro, mas em breves instantes reconhecia a voz inesquecível do mestre e lhe contemplava o inovidável sorriso. Quis atirar-se-lhe aos pés, beijar-lhe as mãos, num suave transporte de afetos, como fazia nas pregações do Tiberíades. Porém, com um gesto de soberana ternura, Jesus a afastou, esclarecendo: Não me toques, pois ainda não fui a meu Pai que está nos céus. Instintivamente, Madalena se ajoelhou e recebeu o olhar do mestre num transbordamento de lágrimas e inexcedível ventura. Era a promessa de Jesus que se cumpria, a realidade da ressurreição. Era a essência divina que daria eternidade ao cristianismo. A mensagem da alegria ressoou então na comunidade inteira. Jesus ressuscitara. O Evangelho era verdade imutável. Em todos os corações pairava uma divina embriaguez de luz e júbilos celestiais. Levantava-se a fé, renovava-se o amor, morrera a dúvida e reerguera-se o ânimo em todos os espíritos. Na amplitude da vibração amorosa, outros olhos puderam vê-lo e outros ouvidos lhe escutar a voz doçurosa e persuasiva, como nos dias gloriosos de Jerusalém ou de Cafarnaum. Dessa hora em diante, a família cristã se movimentou no mundo para nunca mais esquecer o exemplo do Messias. À luz da ressurreição, através da fé ardente e do ardente amor de Maria de Madalena,
havia banhado de claridade imensa a estrada cristã para todos os séculos terrestres. É por isso que todos os historiadores das origens do cristianismo param a pena, assombrados ante a fé profunda dos primeiros discípulos, que se dispersaram pelo deserto das grandes cidades para a pregação da Boa Nova. E observando a confiança serena de todos os mártires que se têm sacrificado na esteira infinita do tempo pela ideia de Jesus, perguntam espantados: como Ernest Renan numa das suas obras, onde está o sábio da terra, que já deu ao mundo tanta alegria, quanto a carinhosa Maria de Magdala? Então, meus amigos, muitas vezes essas lições que nos vêm sobre Jesus, sobre os primeiros cristãos, nos dão assim um certo espanto. Porque será que nós já estamos preparados para grandes testemunhos? Para grandes arroubos da fé, da confiança plena em Deus? Falar que segue Jesus é uma coisa, mas segui-lo é outra, porque o mundo ainda é contra ele. As pessoas de poder ainda querem destruir a sua imagem, a sua mensagem. Claro que não conseguirão, porque Jesus dirige o mundo e eles são apenas aprendizes deste mesmo mundo. Avalie a tua fé. Veja se já pode suportar um desses testemunhos mais profundos, que farão de você um espírito ressuscitado para sempre e para Deus. Muita paz.